Chovia lá fora, mas dentro da estalagem, o dragão cansado. O calor da lareira e o cheiro de carne assada aqueciam a alma mais do que qualquer manto. Era noite em Valensar, a última vila antes da vastidão das Montanhas Cinzentas. Um grupo chamava atenção no canto mais iluminado do salão. 6 figuras desgastadas, rindo alto, brindando como se tivessem voltado do inferno. E, de certa forma, tinham mesmo. O estalajadeiro, um halfling de nome Bartô, limpava canecas atrás do balcão, mas seus olhos estavam cravados no grupo. Ele adorava uma boa história, e algo naquele bando dizia que tinha coisa boa vindo. Aproximou-se, com um sorriso maroto. E então, viajantes, disse, empurrando um barril de hidromel sobre a mesa. Escutei vocês falando sobre uma masmorra atrás de uma cachoeira? Isso tem cheiro de lenda. O guerreiro, um brutamontes de barba cerrada e cicatriz no rosto, largou a caneca e deu uma gargalhada. Lenda nada, amigo. Isso aí foi real demais. Entre os aventureiros de Valensar estavam, primeiro, havia Rurik, o guerreiro anão, um veterano de batalhas com armadura riscada e um machado maior que ele. Cresceu nas fortalezas subterrâneas de Rasmor e tinha um talento especial para destruir portas com ombros e resolver problemas com a lâmina. Depois vinha Liana, a paladina élfica de cabelo prateado seguidora de Tyr, a deusa da justiça. Sua fé era inabalável, assim como sua vontade de meter a espada em qualquer criatura que cheirasse a maldade. Era a consciência moral do grupo. Até a terceira caneca de vinho. Carlo, ranger humano, era um homem de poucas palavras e olhos sempre atentos. Criado nas florestas ao norte, entendia o canto dos pássaros e os rastros como poucos. Seu lobo companheiro, Sombra, nunca saia de seu lado e rosnava para qualquer um que chegasse perto demais. Thistle, o bardo gnomo, era pura energia. Pequeno, vestido com roupas coloridas e um alaúde encantado que flutuava ao seu lado. Compunha músicas em meio às batalhas e se metia em confusões 2 vezes por semana, se contassem quantas vezes ele já morreu. Bom, não sobraria tempo para beber. Naeris, a feiticeira Tiflin, de olhos que brilhavam como brasas, era filha do caos. Magia corria por suas veias como vinho forte, e seu passado era envolto em segredos. Alguns diziam que ela fora criada por dragões. Outros diziam que era filha de um demônio. Ela apenas sorria, e ninguém queria insistir muito. E por fim, Drog, o clérigo meio-orc, era o mais calado. Devoto de Kelenvor, deus dos mortos, ele carregava um grimório preso à cintura e falava com os espíritos como se fossem velhos conhecidos. Apesar da aparência intimidadora, tinha um senso de humor peculiar. Amava bolos. Como vocês se tornaram um grupo? Não foi por vontade, viu? Disse Thistle, rindo. Foi por necessidade. Eles se conheceram em um antigo templo arruinado durante um ataque de kobold. Cada um estava ali por motivos diferentes. Alguns caçando relíquias, outros ajudando aldeões. Mas a batalha os uniu. Depois de sobreviver a uma armadilha de gás venenoso e um golem de pedra que não gostava de música, decidiram que dava menos trabalho ficarem juntos. E também dividíamos bem o saque, completou Rurik, levantando a caneca. A descoberta da masmorra da cachoeira, a última aventura, começou quando Kala avistou uma trilha de pegadas incomuns. Durante uma caçada, eram leves, mas impares, como se algo pequeno e ágil estivesse esgueirando-se por entre os galhos. Curioso, seguiu até uma cachoeira escondida nas montanhas. Foi Thistle quem primeiro ouviu o equistrengo atrás do som da água, uma melodia, uma nota dissonante, como se houvesse um espaço oco atrás da cortina líquida. Investigaram, havia uma gruta, e depois degraus esculpidos na pedra, antigos cobertos por runas. A
A entrada da masmorra parecia esquecida por séculos. Rurik bateu no ombro de Lyanna. Primeira a descer vai na frente, paladina da luz. Ela revirou os olhos. Você tem a armadura pesada, anão. Se cair, já desce rolando. A masmorra esquecida. A caverna se revelou um labirinto de salões antigos, adornados por estátuas desgastadas. Ecos estranhos reverberavam pelas paredes. Não havia monstros à vista no início, apenas silêncio. Mas a tensão era constante. Logo enfrentaram os guardas de ossos, esqueletos encantados que despertavam ao som da voz. Uma palavra maldita dita em voz alta os fazia levantar. Disse o gnome, por acidente, cantou uma nota desafinada e os esqueletos atacaram. Depois foram as aranhas de névoa, criaturas que se dissolviam no ar, emboscando nos cantos. Naeris queimou meia sala para destruí-las, rindo como se fosse um show de fogos de artifício. No coração da masmorra, encontraram uma sala circular com um pedestal de obsidiana. No topo, uma caixa de prata com uma fechadura encantada. Deve ser o tesouro, murmurou Drog. Mas quando abriram, espelho, disse Lyanna. Confusa assim, um espelho oval, antigo, sem reflexo, apenas escuridão. Naeris tocou-lhe. Por um momento, seu rosto ficou pálido, os olhos se perderam. Isso não é um espelho comum. E prenderam um demônio ali séculos atrás. A lenda dizia que quem olhasse tempo demais poderia ver, e o demônio poderia ver também. E o que fazemos com isso? Perguntou Cal, desconfiado. Guardamos ou destruímos? Mas uma coisa é certa, disse Drog, com a voz grave. Isso vale mais do que ouro, e mais problema também. De volta à taverna, e foi assim que conseguimos o tesouro, disse Rurik, fazendo aspas com os dedos. Um espelho maldito! Quase morremos por um pedaço de vidro endiabrado. Todos riram, mesmo que um pouco nervosos. Visão pulou na mesa e começou a cantar uma paródia da aventura. No fundo da água, a morte espreitava, mas o gnomo valente só desafinava. Espelhos, esqueletos e luz de luar. E o guerreiro anão só queria lutar. Bartô gargalhou, limpando os olhos com um pano sujo. Isso vai dar uma boa história, com certeza. Naquele momento, outro bardo, um meio-elfo viajante, subiu ao palco improvisado e começou a tocar uma melodia suave. A música envolveu o salão e os aventureiros relaxaram. Kala se recostou na cadeira, os olhos no fogo. Vamos ter que decidir o que fazer com aquele espelho. Naeris sorriu. Enigmática. Talvez ele decida o que fazer conosco. Um silêncio breve caiu sobre a mesa, quebrado apenas pelo ronco alto de Drog, que dormia com um pedaço de torta na mão. E assim começou a lenda dos seis, de Valensar não por glória ou riqueza, mas por uma história contada entre goles de hidromel e gargalhadas. A aventura estava só começando. E o espelho, bem, talvez também estava à espera de algo.